amigo e amiga do nosso Cena Legislativa. Estamos aqui iniciando mais uma gravação desse programa, Luiz Cláudio, que é um programa já conhecido da esfera pública cearense, de grandes debates, de discussões de temas que realmente importam para a opinião pública. E aí, hoje nós vamos discutir de uma forma macro, estrutural, né, do jeito que o nosso convidado gosta, as grandes tendências que a gente está observando no cenário nacional em termos de eleições municipais. E para quem não conhece, o nosso convidado, Luiz Cláudio Ferreira, consultor, sociólogo, conhecedor vasto do universo político cearense, alguém que tem uma produção permanente, um olhar crítico e muito bem detalhado sobre os movimentos. O Luiz Cláudio, ele tem uma consultoria que leva o seu nome. Exatamente. As iniciais, né? As iniciais LCFB. LCFB, que faz esse trabalho de leitura da percepção da realidade. A gente vive um mundo político que é muito caótico. Então, às vezes, é difícil. A consultoria política, ela difere do mundo acadêmico, da qual você faz parte, como professor Sim. da UES e outras universidades, e da assessoria própria dos parlamentares e dos órgãos públicos ou privados. Quase sempre o consultor, ele bate de frente com a equipe de comunicação e de estratégia política dos parlamentares, como também, de alguma maneira, ele dá uma opinião que sai um pouco fora do costume de análise interna de alguns grupos políticos. E aí agora, já que você está falando de análise, vamos analisar de fato o cenário político nacional e aí pegando as principais capitais do país. Luiz Cláudio, qual é a sua leitura? Como é que o eleitor está se posicionando? A gente, claro, fala isso a partir das pesquisas. Como é que você vê, vamos pegar Rio, São Paulo, Belo Horizonte, pegando mais aqui para o Nordeste, existe uma diferença da eleição de 2024 para as eleições anteriores? Existe um recorte? Total. Ela lembra mais as eleições de 2012 e 2016. Ela não lembra a questão de 2020, porque em 2020, em função da Covid, houve uma radicalização, onde os prefeitos e os governadores foram numa mão contrária a algumas determinações do governo federal em relação ao combate ao Covid. Sim. E alguns prefeitos, quando tomaram algumas medidas, foram recompensados, ou sendo reeleitos ou elegendo seus sucessores. Sim. Já em 2024, você tem uma parte do eleitorado que municipalizou. É questão do plebiscito, se é a continuação do atual mandante ou aquele que ele indicar. Em outras regiões, literalmente, nós temos muita confusão mesmo. São Paulo nem o diga, né? Mas vamos deixar para falar de São Paulo mais lá na frente. Rio de Janeiro, o eleitor, tanto que votou em Bolsonaro como Lula, não tem dificuldade de centralizar o voto em Eduardo Paes. Mesmo o processo em Salvador, com Bruno Reis. Também uma reeleição tranquila. E João Campos, lá de Recife. Então, você nota que nesses grandes municípios, nessas grandes cidades, praticamente é uma questão plebiscitária. Rio Grande do Sul, houve aquele problema da inundação. Aí já há uma eleição competitiva. O prefeito que tinha tudo para ganhar tranquilamente agora está tendo dificuldades. E a velha polarização local, né? Entre direita e esquerda, que é característico mesmo no Rio Grande do Sul. Em Curitiba, provavelmente, a chance do candidato apoiado pelo atual prefeito chegar em primeiro lugar no segundo turno ou ganhar no primeiro turno é latente. A eleição que está me chamando mais atenção, lá na região sul e sudeste, é agora Belo Horizonte, né? Porque Belo Horizonte, o prefeito não vinha bem, mas depois do horário eleitoral gratuito, ele começou a crescer, a administração está sendo vista com os outros olhos e ele começa a se deslocar daquele blocão de segundos colocados e começa a encostar no candidato que está à frente, que é apoiado
pelo governador Zema, quer dizer, o deputado estadual Tramontina. Então, a gente começa a ver essas mudanças peculiares, mas municipalizado. Todas essas que nós chamamos aqui são municipalizadas, não tem muita influência da questão nacional. Eu vou pegar um gancho, você acabou de falar do governador Zema. Luiz Cláudio, os governadores ainda têm força para elegerem os seus aliados nas capitais, se a gente comparar em outras eleições? Não. As máquinas do Estado, elas conseguem sair da conjuntura municipal e alavancar esses nomes aí? Não, muito difícil, muito difícil. Vamos lá. Você pega hoje o governador do Rio de Janeiro, Castro, literalmente ninguém quer ele no palanque. E é um cara que ganhou no primeiro turno em 2022. Sim. O Tarcísio com muita dificuldade lá com o Ricardo Nunes, tendo que literalmente vestir a camisa e adentrar em campo. O Zema fez um acordo com o Calil, seu antigo adversário, para eleger o prefeito da capital. Quer dizer, você nota que os palanques regionais, eles se fazem de uma maneira muito rápida, né? Sim. Outrora adversários, agora são aliados. O governador da Bahia foi eleito no primeiro turno, mas o candidato dele mal consegue chegar a 2 dígitos em Salvador. A governadora de Pernambuco também não consegue colocar o seu candidato acima de 2 dígitos lá em Recife. Então, a gente nota esses problemas muito circunstancial. A governadora também do Rio Grande do Norte, literalmente, também tem muita dificuldade de impor sua candidata. A Fátima Bezerra. O único local que está saindo fora disso é lá no Piauí, onde o governador está conseguindo colocar o seu candidato numa situação confortável. Aí você pergunta, e o estado do Ceará especificamente? Camilo Santana está com muita dificuldade de impor seu candidato em Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana, que, na minha avaliação, vai forçar que o Camilo passe mais tempo lá do que literalmente em Fortaleza. Esses próximos dias, nós vamos ter pesquisas de Sobral. E me parece que a ex-governadora Isolda Sela, apoiado pelo ex-governador e atual senador Cid Gomes, não consegue ultrapassar o principal candidato de oposição. Então, respondendo àquilo que eu estava te falando, é muito relativo. Agora, nos pequenos municípios abaixo de 50 mil habitantes, pesa. É favorável. Porque aí você tem toda a força da máquina. Da máquina. Aí você tem um eleitor que depende da máquina municipal e depende da máquina estadual. Aí ele dá esse voto. Isso foi no passado com a Arena contra a MDB, depois se tornou PDS, depois virou PFL e depois virou esses partidos de centrão que têm essa força nos pequenos municípios. Luiz Cláudio, tratando de outro tema que você gosta muito, que eu sei, que é comunicação política. A gente está vendo aí, o grande tema nos últimos dias foi a cadeirada do candidato da Atena no Marçal, num debate. Os debates estão cada vez mais, como a gente usa a expressão aqui no Ceará, fazendo vergonha, né, da gente assistir. A pauta propositiva, quando você tem algum candidato que se arvora a trazer algum tema um pouco mais sofisticado ou mais estruturado, ele é rapidamente atropelado por esse fenômeno da memificação, da lacração. Será que a gente tem o fim desse formato, um novo formato de comunicação política, Luiz Cláudio, em que o que vale mais para os candidatos? Ou o inverso, a não comunicação política. Explique aí. Vamos lá, vamos tentar. Você tinha certas tendências de discussões. Você pega o período em que nós vivemos de 94 até 2014, a nível nacional você tinha 2 polos. PT e PSDB. Sim. Na realidade, eles tinham denominadores comuns na economia e na prática de fazer política. Agora não. Nós temos, literalmente, guetos. Você fala para o eleitor lulista e o outro fala para o eleitor bolsonarista, quase sempre não se comunica com o eleitor de centro.
E esse eleitor de centro acaba tendo que escolher um desses polos radical para votar. Porque você não tem mais um candidato de centro. Você pega o exemplo do Eduardo Paes. Eduardo Paes não está nem conversando com o eleitor bolsonarista e nem com o eleitor lulista. Ele está literalmente tentando passar uma visão de um cara que dialoga com todo mundo. Sim. Aí ele já sai pela tangente. O Bruno Reis e o João Campos, Bruno Reis de Salvador e João Campos de Recife, estão falando só de administração pública. Sim. Eles não colocam nem na pauta a discussão com os adversários. Eles não dão nem chance para os adversários. Os adversários podem gritar, falar o que quiser, que ele só quer falar de administração pública. Está entendendo? Então, essa discussão, situação e oposição, em alguns locais inexistente, em outros locais radicalizados, né? Radicalizados. Sim. Você pega, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte está chegando a um momento tal que o ex-prefeito de Belo Horizonte está apoiando um candidato que agora é oposição ao atual prefeito, e o prefeito disse, não, quem está fazendo essas obras sou eu, não é você, não. O seu aliado já saiu da prefeitura já faz 1 ano e meio e começa. Está entendendo? Então, você nota que não existe, na realidade, mais uma discussão ideológica. Essa daí eu acho que já morreu. Tá certo? E os absurdos de propostas que a gente escuta de candidatos, meu Deus do céu, coisas inviáveis. Coisas inviáveis. Por exemplo, o modelo administrativo de Fortaleza, ela é muito arcaica. A reforma que o Antônio Cambraia, que se elegeu em 92, assume em 93 e sai em 96, na qual ele faz as regionais, já vai fazer 30 anos. E ninguém falou de substituição desse modelo administrativo. Isso. As máquinas inchando, está entendendo? Os serviços não são de boa qualidade. Então, é uma coisa que precisa ser redefinida, porque a boa governança nem é o estado máximo, nem o estado mínimo. É um estado eficiente e competente. Isso. Perfeito. E aí, falando de comunicação política, desse quadro eleitoral e pegando esses dois personagens que você mencionou, Lula e Bolsonaro, que estão se esforçando, né? Estão se esforçando porque eles se alimentam desse movimento. Dessa narrativa. Dessa narrativa. Quanto mais você tiver capitais que possam ter esse desenho, mais favorável é para um, porque um precisa do outro, né? Para ter uma articulação mais direta com as suas bases. Como é que você vê, de uma forma bem geral, o Nordeste, por exemplo? Como é que você vê o Nordeste, e aí pegando um link diretamente com o PT? A gente viu que o PT, diferente, Luiz Cláudio, lá daquele primeiro governo Lula, em que a primeira eleição municipal pós-Lula, o PT, de fato, avermelhou o Brasil, né? Porque você teve um crescimento exponencial de prefeituras. Ele varreu o PFL e o MDB do Nordeste. Pegou assim, espaços. E tornou o Nordeste, entre estados, ou ele administrava o PT, ou o PSB administrava, que era um aliado dele. Isso. Então, assim, diretamente ligado a isso. E agora, em 2024, a gente viu que o PT abriu mão de lançar candidatura em uma série de capitais importantes, estratégicas, em cidades de médio porte também, sempre com o discurso de abrir espaço para os seus aliados. Alguns petistas, né, históricos dizem que esse movimento é para articular a base para 2026. Você vê você faz essa leitura, Não, Luiz? Não. Primeiro que o inimigo comum desapareceu, que era o Bolsonaro e a extrema-direita, que eles chamavam de fascistas. Desapareceu. A frente ampla que elegeu o Lula também se desfez. Você tem um centrão no Nordeste, sabe, que vota nos candidatos a governador ligado ao Lula, mas no Congresso vota de acordo com as pautas do Centrão, do Centro-Oeste, do Sul e Sudeste. Isso. Ligado principalmente ao agronegócio, sabe? Então, você tem essa mudança de postura, você tem
rearranjos locais. Por exemplo, o candidato lá da cidade de Maceió vai se eleger no primeiro turno, é do PL. O eleitor não está nem aí se o partido dele é o PL, fosse PSD, qualquer outra agremiação. Está avaliando a administração dele. Tanto que ele menosprezou a figura do Arthur Lira lá na indicação do candidato a vice. Colocou alguém que ele achava que era interessante para ele. Voltando aqui para a nossa realidade, o que aconteceu? As oposições aqui no Ceará fizeram uma estratégia inteligente. Vamos pegar palanques competitivos e vamos deixar que nos pequenos municípios, PT e PSB, PT de Camilo e Elmano, e PSB de Cid Gomes, se degladeiem. Um exemplo, a eleição de Juazeiro com Gleice Bezerra, ela foi estadualizada. A oposição se juntou tudo ao lado do Gleice Bezerra e a base governista estadual ao lado do Fernando Santana. Mesmo processo lá em Sobral. A candidatura da situação e oposição também repete esse mesmo modelo. Em Caucaia houve uma fragmentação maior e a tentativa da oposição de fechar na candidatura da deputada estadual do PSDB, ali não conseguiu fazer o mesmo efeito de Sobral e Juazeiro. Isso é muito notório. Então, a gente já nota que quando entra na região metropolitana de Fortaleza, aí já tem outros ingredientes, outra visão de mundo, sabe? É um eleitor que depende do poder público, mas tem não uma certa independência, mas uma capacidade maior de mudar de voto de uma hora para outra, sem necessariamente se interligar à candidatura situacionista. Perfeito, Luiz Cláudio, mas guarde aí um pouquinho que a gente vai, daqui a pouco, tratar mais detidamente, mais detalhadamente do cenário político cearense. Eu quero ouvir você mais sobre as eleições nos principais colégios eleitorais e a relação com 2026, ou seja, qual a importância desse xadrez político para o Mano de Freitas, para o Eunício Oliveira, para Cid Gomes, para Guimarães, qual a importância dessa eleição para essas figuras centrais. É isso. Aí dá um corte, a gente vai... Foi bom, meu mestre? Perfeito. Coisa boa. Foi bom? Foi ótimo. Você é objetivo. Você sabe que você conhece a linguagem do cara espaço, que está né? aqui. Então... não. Tem uma turma aqui enfeita, né, rapaz? Pelo amor de Deus. E dá uma volta. Olá, amigos, olá, amigas do meu, do seu, do nosso Cena Legislativa. A gente está aqui com um consultor, sociólogo, conhecedor da história e do presente da política cearense, Luiz Cláudio Ferreira, fazendo aqui um passeio sobre o momento político brasileiro, cearense, e eu vou explorar um pouco mais o Luiz Cláudio sobre a situação do Ceará, a conjuntura do Ceará. A gente viu, Luiz Cláudio, que alguns atores políticos se esforçaram muito, principalmente na pré-campanha para lançamento de candidaturas. E aqui eu quero começar pelo senador Cid Gomes. Decifre aqui para quem está nos assistindo os movimentos do ilustre senador e ex-governador Cid Gomes. A gente viu que em alguns municípios, Luiz Cláudio, o Cid comprou briga até com o Palácio da Abolição, ou seja, ele não abriu mão de certas candidaturas do PSB, apoiar essas candidaturas. Ele mesmo se fez presente em diferentes convenções municipais, ou seja, atrelando o seu nome ao postulante. E alguns analistas conjecturam até da possibilidade de, em um dado momento, o Cid Gomes nadar em raia própria, por exemplo. Ele começar a remontar
o seu grupo político que foi esfacelado naquele que a gente pode chamar de cisma, né, de 2022. Como é que você vê, nesse momento, Luiz, a figura e os movimentos e as pretensões do senador Cid Gomes? É interessante, muito poucos analistas conhecem um modelo operacional do senador Cid Gomes. Cid é um homem frio, calculista. Em 1990, se elege deputado estadual. Sim. O irmão se elege governador, tá certo? Ele, na passagem da saída do irmão dele para se tornar ministro da Fazenda, ele retorna para a Assembleia. Logo no primeiro ano do segundo governo Tasso, ele se torna presidente da Assembleia. Em 96, se elege prefeito de Sobral, pelo PSDB. Sim. Então, ele faz parte de um grande bloco que domina a política local. E também tem na figura de Ciro e Tasso Gereissati. Passa 8 anos em Sobral, como prefeito, elege o sucessor, passa 1 ano e pouco estudando, retorna. Há aquela cisão em 2006 do grupo do Lúcio, que briga com o grupo do Tasso e do Ciro. O MDB e o PT se aliam a Cid Gomes, que já estava no PSB, saindo do PPS, porque ele foi Sim. PSDB, PPS e depois PSB, quando se elegeu as 2 vezes governador. Então, Cid sempre faz tudo bem calculado, bem O PROS direitinho. veio depois, não é, Luiz? O PROS veio naquela confusão na qual eles saíram do PSB, depois adentraram no PROS, mas escolheram um candidato do PT, Camilo Santana, Sim. na época secretário de deputado estadual, para ser o candidato. Então, só pegando esse gancho, aproveitando, ele calcula tudo. O Cid jogou vários candidatos, vários nomes, e no final escolheu um cara de fora do partido ou do grupo político dele, que foi o Camilo Santana. Mas ele partia da seguinte ideia: Dilma Rousseff 13 e Camilo 13, a gente derrota o Eunício, porque o Eunício era o 15. Sim. As pessoas não se lembram disso, mas atrapalhou. Sim. Aí ajudou muito a candidatura do Camilo Santana. Camilo Santana se torna governador. Durante 7 anos, tudo arranjado, tudo certinho. Só que havia uma pedra no meio do caminho. O erro estratégico do Cid foi ter deixado a Isolda dentro do PDT. Se ele joga a Isolda para o PT ou para o próprio PSB, a história da política cearense hoje seria totalmente diferente. Aí o que é que acontece? Camilo vai ter que buscar um candidato que não é de consenso do grupo do Cid Gomes, que é o Mano de Freitas, deputado estadual na época. E aí vem o que eu gosto de dizer. Infelizmente, Cid saiu do modelo operacional dele. Está improvisando. Cid não esperava sair do PDT. Se alguém dizer que ele esperava brigar com o irmão, não. Foi que a questão mesmo aprofundou-se. Não teve como mais... Ele está à vontade no PSB? Não. Não, ele não está à vontade no PSB. Ele não está à vontade. E a tendência dentro do PSB, como ele está muito próximo da direção nacional, é ele se tornar verdadeiramente a grande liderança, tanto em matéria de voto como de caneta. Porque ele é uma liderança de voto hoje. De caneta, não. Caneta do partido ainda não está na mão dele. Apesar que nessa última reforma da direção estadual do PSB, eles já notam um peso maior do grupo do Cid em relação às outras alas Sim. que estão lá internamente. Então, isso já é uma demonstração. Cid está chateado, porque a figura do deputado federal e líder do governo, José Nobre Guimarães, avançou. Avançou, mudou o diretório do PT, botou lideranças que, teoricamente, não tem nenhum histórico, nem com as alas progressistas, imagina com as correntes mais socialistas do Partido dos Trabalhadores. E aí criou esse mal-estar no interior. Cid, habilmente, compreendeu e está se remontando. Está se remontando. E está dialogando. Agora, não estou entendendo o que está acontecendo em Sobral. Em Sobral, um prefeito bem avaliado que não está no palanque da candidata do PSB, que é Isolda Sela. Que é uma coisa que nós vamos depois, lá na frente, ver qual é o peso disso, favorável ou não favorável à candidatura de Isolda Sela.
Só sei que o candidato da oposição ainda se mantém resiliente, que na minha avaliação era uma coisa que não era para ter acontecido, porque pelo histórico, pelo recall que a Isolda Sela tinha, eu acho que era para ela estar já literalmente na frente. Já pegando, né? E aí, deputado, líder, né, do governo na Câmara dos Deputados, Guimarães é outra figura também que todo mundo sabe, sonha com o Senado e tem uma articulação particularmente forte no Cariri, mas que esteve muito presente no período de pré-campanha, nas convenções e agora também na campanha. Como é que você vê o Guimarães nesse processo eleitoral de 2024? O Guimarães se assusta. Ele vê quase o Zé Ayrton, na época vereador de Fortaleza e ex-prefeito de Capuz, ser governador. Ele se assusta. Em 2006, ele articula o apoio ao Cid Gomes. Em 2014, ele é pego de surpresa quando o Cid tira do bolso dele o nome do Camilo, que automaticamente eles tiveram que apoiar. Mas o primeiro e o segundo governo do Camilo, apesar dele ser do PT, era um governo onde o PT tinha algumas áreas de controle, mas não era o principal partido. Sim. O principal partido era o PROS, depois PDT. Isso eu já estou falando do período Camilo. Porque no final do período Cid, eles saem do PSDB e vão para o PROS. Então, aonde que eu quero chegar? O Guimarães, ele sabe que agora ou nunca. O Lula chegou numa faixa etária próxima aos 80 anos. Até tem a discussão se ele deve ou não concorrer em 2026, está entendendo? O Guimarães sabe, ou agora ou nunca. O sonho dele é ser senador. Só que, na minha avaliação, o que aconteceu em 2002, com Eunice, Zé Pimentel, Lula chegando, quem vota num, vota no outro, não se repetiu mais. Tanto que, em 2018, um empresário desconhecido literalmente derrotou o presidente do Senado, Eunice de Oliveira, que é o Eduardo Girão. Quer dizer, você mostra que o eleitor ele causa uma certa surpresa. Então, na minha avaliação, é muito difícil o Elmano indo para a reeleição ou o Camilo voltando, a eleição de 2 senadores da base governista. Então, eu vejo essa disputa entre Guimarães e Cid Gomes. Correndo por fora, vem o Eunice de Oliveira, mas eu acho que muito dificilmente ele conseguiria repetir os feitos do passado, sabe? O Zezinho Albuquerque também sonha com o Senado, mas também acho muito difícil. E eu vejo que falta no Chiquinho Feitosa uma vontade maior de participar do dia a dia da política. Eu noto que ele está num grande partido, tem um grande orçamento, só que tem um problema. Se Tarcísio de Freitas não sair do Republicanos em 2026 não estará no palanque aqui do PT. Sim, é verdade. Tem esse viés, tem essas discussões que não são tratadas com o merecimento que a gente devia colocar. Então, eu acho que o Guimarães vai por tudo ou nada. E, do outro lado, ele tem a questão da figura do Guimarães. E, por outro lado, o Camilo também está se fortalecendo nos municípios também médio e pequeno. Então, nós temos vendo essas brigas internas. Enquanto os 2 blocos de oposição, na realidade 2 não, 3, um liderado por Roberto Pessoa e Capitão Wagner, tendo como principal partido União Brasil, se organizando. Do outro lado, você tem um PL se organizando com as suas várias alas, certo? E do outro lado, você tem o Círio Tarso tentando se agarrar ao que sobrou. Em alguns municípios, eles se unificaram. Você, por exemplo, tem uma figura como o prefeito de Quixadá. Se ele derrotar o filho do Hilário Marques, ele terá muita dificuldade de se tornar um aliado do Eumano de Freitas, porque ele enfrentou 2 anos antes o PT, sabe? Isso. Então, você tem algumas cidades chaves que as coisas são um pouco mais difíceis. A eleição, por exemplo, no Cariri, em cidades importantes, não vai ser fácil. Não basta ter o nome de fulano de tal no palanque para dizer que está batizado, não. E falando em PT, Luiz, a partir da tua leitura dos municípios, Elmano sai mais forte ou mais fraco das eleições de 2024? Ele não é Camilo.
Camilo conseguia transcender as disputas locais, conseguia construir pontes. O Mano luta, primeiramente, para tentar equilibrar o orçamento do Estado. Tem uma outra segunda luta muito cruel, que é a questão da violência urbana, né? A insegurança pública. Porque só entre nós, o bombardeamento de atos criminosos, de coisas negativas nas redes sociais e nos principais veículos de comunicações tradicionais, como rádio, televisão, blog, jornais, entre outros, é muito cruel, porque mesmo eu, mano, fazendo um bom trabalho na área, a sensação que as pessoas têm de pânico. Está tudo pegando fogo, que pode ser assaltado, minha casa pode ser invadida, sabe? E eu acho que, nesse aspecto, o Elmano peca. Já era para ter contratado uma equipe de comunicação que pudesse falar uma linguagem mais objetiva, dizendo que está tendo esse combate, que determinados índices de violência estão caindo. Mas ele não consegue isso. É impressionante. Luiz, a discussão do Ceará sem fome, das cozinhas comunitárias, esse não consegue se tornar uma marca de governo? Não. Como é que você... Porque não, isso não consegue colar na imagem do governo do Estado, né? Plastificado demais também, né? É muito plastificado. Vamos ser sinceros. Quando Lula 1 e Lula 2 consegue colocar políticas públicas com grande sucesso, entre eles o Bolsa Família e entre outros mais, os governadores fazem algo semelhante no Nordeste. Agora, as grandes políticas sociais do governo federal já estão no dia a dia do cidadão. O cidadão sabe que determinados benefícios que ele tem, se entrar futuramente um Tarcísio de Freitas no lugar do Lula, não vão tirar, já vão estar lá. Mesmo caso você desce para o governo do Estado, e mesmo caso agora você desce para os municípios. O cara sabe que a questão lá da escola dele, a questão do asfalto da rua e tal, o prefeito que entrar vai continuar na manutenção dessas políticas públicas. E já entrou no cotidiano dele, já não é novidade. Você hoje foi inaugurar uma UPA, você foi inaugurar uma praça, já não é. O cara está mais preocupado com o filho desempregado, está entendendo? A insegurança alimentar. Que desde o período da Covid, nem todo mundo voltou hoje a se alimentar, a ter a certeza de se alimentar adequadamente, diariamente, como antes do período da Covid. É um debate também que eu acho que passa um pouco a mais. E uma coisa muito interessante, a base da situação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a oposição, elas estão mais preocupadas com si mesmo do que literalmente um debate mais aprofundado. Eu também acho isso um erro. Eu acho um erro. Eu acho que, de alguma maneira, o que poderia ser um grande fórum de discussões lá na Assembleia não estão acontecendo adequadamente. Sim. E qual é o nome que vai liderar, Luiz? Eu estou fazendo aqui um ping-pong, que eu sei que você gosta desse formato, né? Quase um modelo Marília Gabriela. Quem vai liderar a direita pós-eleição em 2024 no Ceará? André Fernandes. Tenho nem medo de titubear. André Fernandes. Então, já como um grande nome... Ele já é um vencedor. Mesmo que ele não ganhe essa eleição, ele é um grande vencedor. Cara novo. Sim. Deputado estadual bem votado. Eu me lembro que alguns parlamentares chegavam para mim e diziam, na legislatura de 2019 para 2022, nós vamos enquadrar esse menino. Eu olhava para eles e dizia, vão não. Ele só responde ao eleitorado dele. Ele não é um Heitor Ferrer, preocupado com o rito da casa. Por exemplo, o meu amigo Heitor Ferrer, deputado estadual de oposição, mas mantinha uma boa relação com o presidente e a mesa diretora. Ele não está nem aí. É verdade. Ele não está nem aí. O mundo pode pegar fogo e ele está curtindo, ele está galvanizando. Ele agora conseguiu uma coisa muito interessante. Ele está, aos poucos, conquistando a baixa classe média de Fortaleza. É aquele cara do sexo masculino, evangélico, praticante ou não, tá certo? Renda entre 2 e 5 salários mínimos, trabalho de carteira assinada, CLT, tá certo? Ou então é um empreendedor, sabe?
Depende, sim, das políticas públicas da prefeitura, mas tem uma visão empreendedora diferente daquele cara que está próximo da linha da pobreza. É um cara totalmente diferenciado nesse aspecto. Esse eleitor, até alguns meses atrás, ainda tinha um grande peso a figura do capitão Wagner. Agora, quem está adentrando nesse eleitorado é a figura do André Fernandes. Na população de baixa renda, onde o Wagner também estava na liderança, quem está entrando é o Evandro. E Evandro e André Fernandes estão conseguindo polarizar, primeiramente, entre aqueles com mais de 60 anos e aqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, uma renda lá em cima, e de ensino superior. Perfeito. Quer dizer, uma coisa que a gente começa a notar, tal. O que está me chamando mais atenção nessa eleição é que você tem uma avaliação em qualquer pesquisa da administração pública de Fortaleza ultrapassando 60%. Mas você tem um prefeito que é reprovado. Não sei o motivo. Né? Não sei. Porque é um caso atípico. É um caso atípico. Não é comum. Eu não me lembro de um dado nesse formato. O Juraci Magalhães era reprovado por administração, por grande parte da população, e foi para o segundo turno em 2000. É um outro contexto. É um outro contexto. É isso, Luiz. Quero te agradecer. Já te convidar para vir aqui depois dos resultados, né? Depois que a gente tiver aí o mapa eleitoral, porque aí a gente vai fazer uma leitura já do xadrez político que vai estar presente. Quero agradecer. Já não vai existir mais as hipóteses, né? Isso, as hipóteses elas vão ficar de lado e a gente já vai pensar já o pós primeiro e segundo turno da eleição de 2024, já é o primeiro passo para as eleições de 2026, né? Assim, já é uma conjuntura para 2026. Então, e sem contar que, literalmente, o nosso próprio bate-papo, só 2 municípios nós vamos discutir, né? Fortaleza e Caucaia. Isso. Porque, literalmente, vai estar já o cenário já formado. Claro. Aí, e também, a gente não teve tempo de conversar, mas que também é um cenário de incerteza ali, Caucaia. Não dá para você grifar quem estará no segundo turno. É para a gente conversar novamente. Obrigado, Luiz. Um abraço. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.